Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está lá em Josué. É fácil de ler o que nós vamos ler hoje, tá tudo aqui, ó. Nós vamos falar isso aqui em alto e bom som, tá bom? Nós vamos profetizar isso aqui. Amém? Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que isso ainda está fraco, ainda está meio devagar. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Josué capítulo 24, versículo 15. Amém? Podemos assentar. Quero falar um pouquinho com vocês sobre aliança, gente. Sobre estar aliançado, sabe, com Deus. Você sabe que na vida da gente, a gente se preocupa com muitas coisas. A gente se preocupa com as conquistas da gente. A gente se preocupa em ser abençoado. A gente se preocupa em atingir objetivos. E talvez o maior desafio que a gente tem nessa vida, que a gente se preocupa também, é em terminar aquilo que a gente começa. Por que eu digo isso para vocês? Porque o índice de pessoas que começam alguma coisa e nunca terminam é muito grande. Tem gente que já começou faculdade umas 200 vezes, mas ele não termina. Às vezes a vida da pessoa fica totalmente travada, que ele vive nesse processo de começar e não terminar. E todas as vezes que você começa alguma coisa e não termina, você não conclui um projeto e muitas vezes não está aberto para um novo projeto. E muitas vezes a nossa vida ela fica muito presa nessa questão nossa, muitas vezes da nossa empolgação, do nosso entusiasmo com as coisas, mas às vezes com a falta de sermos determinados naquilo que queremos. E como diz a própria palavra de Deus, às vezes nós não experimentamos o melhor de Deus, porque às vezes tudo que é nosso fica pela metade. Às vezes a gente não consegue terminar nada. A nossa vida, os nossos relacionamentos, eles ficam pela metade. A nossa vida com Deus, ela fica pela metade. Às vezes a gente começa com maior entusiasmo, mas de repente a coisa perde o rumo e a gente já perde simplesmente a motivação para continuar. E quando a nossa vida está muito pautada nessa situação de começar e não terminar, das coisas ficar pela metade na vida da gente não conseguir atingir nunca um objetivo. Às vezes a gente vai envelhecendo e nós somos cheios de sonhos não concluídos, porque sonho todo mundo tem, mas a grande questão não é só sonhar. Tem um momento que você tem que parar de sonhar e o que você sonha tem que se tornar a realidade da sua própria vida, porque se não se torna realidade, você só é somente um sonhador. Não é uma pessoa que conclui aquilo que quer, e Deus então não está querendo que você viva toda essa situação com respeito à sua vida, os seus projetos pessoais e os seus sonhos. Deus não está querendo que você viva pela metade. E nós sabemos então que muito dos nossos sonhos, muito dos nossos objetivos, nós precisamos muito da ajuda de Deus também. Por quê? Porque você encontra tropeços sempre que você está em busca de alguma coisa melhor para você mesmo. É comum você encontrar tropeços e enfrentar dificuldades, exatamente para que você não atinja o que precisa atingir, para que você não esteja feliz. A Bíblia deixa claro para nós que o adversário das nossas vidas, ele é um colocador de obstáculos na vida da gente. É um colocador de empecilhos, de impedimentos. E por conta então de todos esses impedimentos, esses empecilhos que existem na vida espiritual, a Bíblia pede para você não somente ter fé, mas a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes. Perseverantes é aquele que não recua, que é insistente, que está diante dos desafios. Os desafios apresentam dificuldades, mas ele continua acreditando na possibilidade de passar por cima dos obstáculos, das dificuldades, para poder atingir os seus objetivos com a ajuda de Deus. Porque tem muita coisa que a gente só vai conseguir com a ajuda de Deus. A ajuda de Deus e a nossa fé nele. Por isso que Jesus disse que basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para mandar os montes saírem de um lado para o outro. E quando ele falou isso, ele falava exatamente sobre o obstáculo, sobre os impedimentos que se apresentam na vida de qualquer um de nós.
E esses impedimentos, ele quis simbolizar com montanha. A montanha que ele falou estava simbolizando exatamente o obstáculo, o impedimento, aquilo que não deixa você prosseguir, aquilo que se apresenta muitas vezes na sua vida como algo que não deixa você passar para o outro lado. E como ele sabe que esses impedimentos surgem, esses obstáculos são inevitáveis, que às vezes você é confrontado por situações que tentam simplesmente intimidar você e fazer você parar, Jesus vem e lança essa palavra dizendo: olha, você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ser muito grande não. Basta você confiar em mim e acreditar, porque quando os obstáculos se apresentarem, você vai ter condições, através da fé em mim, da confiança em mim, sabendo que eu estou com você, você vai ter condições de dizer aos montes: sai, lança-te ao mar, sai da minha frente. E o obstáculo, disse Jesus, que vai ser removido, vai sair, e você vai ter condições de prosseguir. E às vezes nós estamos assim, com a vida parada pelos obstáculos, freada pelos impedimentos. E às vezes esses impedimentos da vida da gente vêm das formas mais inesperadas que a gente imagina, pelo menos para nós mesmos. Às vezes o impedimento está na falta de um perdão. Às vezes o impedimento está exatamente caracterizado na mania que nós temos, às vezes, de não nos desligarmos do passado para tentarmos viver alguma coisa nova. Às vezes o impedimento está preso ali, num sentimento que não te faz bem, que não facilita nada para você, que só te atrapalha, só te limita, mas você está preso ali naquele obstáculo. E às vezes os sentimentos nossos, eles realmente têm exatamente essa missão, quando eles não são nobres, quando eles são ruins, quando são tóxicos, eles estão ali exatamente para poder travar a vida da gente. Às vezes eles têm sentido espiritual, estão ali com esse objetivo de dizer que você não vai, que você fica, que você não se resolve, mas que você está preso naquela situação. E a fé em Jesus vem exatamente para isso, para remover as montanhas de problemas, as montanhas de dificuldades e os impedimentos que às vezes se apresentam. E uma das formas de você remover isso, além da fé, é fazer aliança com Deus. O que é aliança? Aliança é um trato, é um compromisso, onde você expõe a sua necessidade da ajuda de alguém, e a pessoa diz para você o que é que você está querendo, no caso, Deus aqui. E quando ele faz isso, ele espera que você faça isso, que você decida por isso. Porque dentro de uma aliança, quem menos precisa é Deus. Ele sabe que você precisa dele. Ele pega e propõe aliança. Ele gosta de ouvir de você e saber o que você quer. Qual é a escolha que você faz? O que é que você está decidindo por você mesmo? Foi assim que ele fez para poder chegar nessa conversa final aí. Ele chegou e fez uma pergunta: o que é que vocês querem? Vocês querem continuar comigo ou não? Por quê? O povo de Israel saiu do Egito e eles tiveram uma jornada não pequena, uma jornada muito longa. Não porque a distância que eles iam caminhar era muito distante, era alguma coisa de 800 quilômetros, mas para andar 800 quilômetros eles demoraram 40 anos. Porque Deus não via firmeza neles e não via um comportamento de alguém que estava aliançado de fato com ele. Quando Deus tirou eles lá do Egito, lá eles eram escravos. Eles viviam no Egito como escravos.
era uma mão de obra barata do faraó. E além de trabalharem como escravos, eles não tinham direito a nada e viviam uma situação de escravo para poder construir uma nação. Deus tinha uma aliança com eles, Deus disse, eu vou tirá-los de lá. Eu não vou deixar que eles fiquem ainda nessa condição de escravo, mas eu vou tentar renovar uma aliança com eles e tirá-los. Mas antes de Deus renovar essa aliança, Deus tomou uma atitude. Resolveu libertá-los de uma situação de escravidão. Aí a história que vocês todos conhecem. Deus criou uma situação, fez com que a mãe do Moisés colocasse ele lá na beira do rio, para chegar lá com as filhas do faraó. Elas viram aquela criança, criaram aquela criança lá dentro mesmo do palácio, e o menino cresceu sabendo quem era a mãe dele, sabendo das origens dele, até que se criou uma situação que ele teve que sair fugindo de lá do Egito, e Deus preparou ele lá, quando ele estava lá no deserto. Quando você lê a Bíblia, você percebe que sempre as preparações de Deus são no deserto. Moisés foi preparado no deserto, o rei Davi foi preparado no deserto, Jesus foi preparado no deserto. E sempre tem um deserto antecedendo as grandes vitórias. Diga glória a Deus. Você percebe isso na Bíblia? Eu não sei se você que está aqui está num deserto da sua vida no momento. Mas se você está vivendo alguma situação de deserto hoje, agora, te foca em Deus e começa a acreditar que depois desse deserto vem aquilo que Deus está querendo confirmar na sua vida. O deserto é lugar de preparação. O deserto é lugar de reflexão. O deserto é o lugar onde a gente consegue se desfazer da casca grossa que está na gente, porque sempre o deserto é doído. E a gente se quebra também. A gente não somente reflete, mas a gente realmente tem consciência da necessidade de mudança numa série de coisas. E sempre no deserto que Deus costuma falar com a gente, porque sempre é no deserto que a gente está mais sensível. Quando você não está no deserto, que você está de boa, às vezes a gente nem lembra que Deus existe. Mas basta vir um desertozinho que você começa a tentar se apegar nele e buscar um direcionamento nele. E às vezes o deserto está ali na vida da gente como uma preparação. Mas quando você se coloca na mão de Deus e está realmente com Deus, eu quero dar uma palavra boa para você, que é bíblica. O deserto passa, diga glória a Deus. Ele passa. E com certeza, se você que está aqui está vivendo alguma situação que não está boa para você, que está cansativa, que está desgastante, que está desconfortável, que é ruim, que te deixou sem rumo, te deixou sem direção, sem perspectiva de nada, e você olha para um lado e para o outro e não vê saída para nada com respeito à sua vida, com respeito a projetos pessoais, lamento informar que você está no deserto, mas também informo você que se você se apegar em Deus, esse deserto passa também e você chega aonde você quer chegar. Sempre foi assim. E eles estavam lá e Deus pegou Moisés, que estava no deserto. Foi lá, se apresentou para ele. Eles tiveram lá uma conversa em cima de uma montanha, onde apareceu uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Deus apareceu para ele lá naquela sarça e disse, olha rapaz, eu tenho um projeto para ti. Ele, qual é o projeto? Você vai libertar seu povo. Ele, eu não. Ele falou para Deus. Como eu? Ele falou para Deus, eu não sei nem falar, eu sou gago. Ele era gago. Eu sou gago, como é que Deus vai me usar? Vai usar eu para poder libertar um povo todo, para falar com o faraó e trazer libertação para o povo. Deus disse, não te preocupa não. E ele começou a colocar dificuldade, porque na verdade ele não se sentia qualificado para a missão. Mas tem um detalhe que é bíblico também. Diz a Bíblia que quando Deus chama alguém, Ele mesmo qualifica. Diga glória a Deus. A qualificação vem dEle. Tem coisas que você nem imaginou que você ia fazer um dia na vida, tem coisas que você nem se achava adequado, tem coisas que você nem se achava em condições ou em preparação para fazer tal coisa, e de repente você está fazendo hoje. Deus tem a sua forma de poder qualificar a gente. Ele qualifica. Ele chegou e disse, eu quero você. Não, mas não dá, eu não sei falar. Tudo bem, Deus falou.
Se você está botando obstáculo porque você não sabe falar, vai ter uma outra pessoa para falar no teu lugar. Aí Deus falou que a pessoa que deveria falar no lugar do Moisés era o irmão dele, chamado Arão. O Arão fala, mas você vai. Olha, foi tão difícil para o Moisés, que Deus teve que fazer o milagre dele ver a mão dele leprosa, depois colocou a mão, tirou, a mão estava boa, e Deus ficou manifestando o seu poder na frente dele, para poder convencê-lo até que ele foi para o projeto que Deus havia determinado. Ele foi, desceu lá, saiu lá do deserto de Midian, onde ele estava, e foi lá para o Egito, e quando ele chegou lá no Egito, ele começou a missão de tirar o povo de lá. Foi difícil. Você imagina só, o faraó não ia abrir mão da mão de obra escrava dele, que construía o Egito. Era uma coisa muito difícil. Você chegar, tem um monte de escravo trabalhando de graça para mim aqui praticamente, eu vou abrir mão deles e vou construir tudo como? Deus teve que forçar a barra, usando Moisés. Era difícil, porque quando Moisés fazia o milagre, o faraó chamava os feiticeiros dele, e os feiticeiros dele faziam tudo igual os magos que ele tinha. Era complicado. E endurecendo o coração, até que na última, Deus teve que mandar praga sobre o Egito, e mandando praga, e o faraó resistindo, até que na última, que foi o anjo da morte que passou, que tirou os primogênitos, aí o faraó recuou e liberou. E o pessoal saiu. Milhões de pessoas saíram em direção da terra prometida, que não estava tão longe. Daqui lá para a Imperatriz, era a distância. E eles foram. Meu irmão, quando eles estavam no meio do caminho, em direção da terra prometida, o faraó se arrepende. Pensou, que besteira que eu fiz. E ele pegou os soldados dele e resolveu ir atrás do Moisés com o grupo que ele levava. E foi um sufoco. Porque Deus ficou atrasando o faraó, atrasando ele, aparecia vento, aparecia tanta coisa, e ele não conseguia realmente adiantar a viagem para poder chegar no povo de Deus. E quando chegou lá, eles ficavam presos. De um lado vinha os soldados do faraó, na frente estava o Mar Vermelho. E o Moisés ficou desesperado, porque o pessoal começou já a reclamar. Está vendo só? Tu nos tirou de lá para a gente morrer aqui no deserto, vão acabar com a gente. Sabe como é o povo, né? Reclama de tudo, as pessoas são incríveis. E começaram a murmurar, começaram a reclamar, e o Moisés foi atrás de Deus. E aí, Senhor, o que é que eu faço, Deus? E Deus disse, por que tu clama a mim, Moisés? Vai lá e diz o povo que marche. Aí ele disse, Então ele pegou fogo, quando ele baixou em direção da água, a água se abriu, eles passaram. O faraó ainda veio atrás, as águas se fecharam, morreu muita gente, e o povo de Deus passou com os pés a seco do outro lado. Aí quando chegou do outro lado, começou o sufoco. O pessoal não honrava a aliança com Deus, continuavam fazendo besteira. A vida deles era reclamar. Alguns chegavam e diziam, mas antes de estar lá, queriam ficar lá no Egito como escravo e não estava aceitando o quê? Uma tirada de Deus que ia levá-los para a terra prometida. E eles reclamavam tanto, murmuravam tanto. E além do mais se envolviam com outros deuses do caminho, deuses dos amorreus, os deuses daqueles povos que eles estavam passando naquela região, eles iam se envolvendo com aqueles deuses estranhos, e Deus aqui quase que perdendo a paciência com eles. E mesmo Deus operando todo milagre, eles ainda tinham o coração resistente. A Bíblia diz que quando eles andavam, os meninos que estavam com eles, na medida que o tempo ia passando, os meninos iam crescendo, e diz a Bíblia que a sandália dos meninos crescia também. Na medida que os meninos ficavam maiorzinhos um pouco, que a roupa deles aumentava e crescia, porque eles não tinham como fazer roupa no deserto. Deus alimentava eles mandando codornizes, vinha aquela revoada de pássaro, entrava no acampamento deles e eles pegavam para poder comer. Deus mandava um maná para eles comerem. Alguma coisa que eles comiam, aquele maná do deserto, eles colhiam, não precisavam guardar nada, porque no dia seguinte Deus dava. E Deus então ficou praticamente andando com eles 40 anos em ciclo, por quê? Porque eles não faziam aliança, eram rebeldes, reclamavam muito, murmuravam muito, e Deus achou, não estão em condições de entrar na terra prometida.
E Deus ficou esperando todo mundo morrer. A primeira geração. Ficou rodando no deserto. 40 anos. Esperando aqueles reclamadores insatisfeitos, murmuradores, que não queriam aliança, que não queriam nada, que estavam reclamando mesmo sendo abençoados. Deus esperou que praticamente todos eles chegasse o tempo de partir para a glória, e Deus então vê se conseguia pelo menos chegar lá com uma geração nova, que pensasse diferente e que tivesse de fato uma aliança com Ele. Até que foi passando, daquela geração, sobrou pouquíssimos. Josué e Caleb, porque todo mundo tinha resistência. Aí chegou o dia em que eles foram ganhando as batalhas, e que não tinha mais batalha nenhuma para vencer, que eles chegaram, que eles conquistaram a terra prometida. Deus chegou e mandou o Josué falar com o povo. Josué chegou e disse: bem, gente, agora vamos ver o que é que vocês querem. Vamos ler agora então o que está aí. Josué capítulo, acho que capítulo 14, né? Só para vocês verem como é que foi a conversa. Já tinham conquistado tudo, já estava tudo certo, já tinham a terra prometida que Deus havia prometido, já estava no lugar fértil, já estava tudo certo. Mas Deus precisava ainda de uma aliança. Versículo 14, verso 1, Eu falei 14 que... Tá bom. Começa a aliança, deixa eu ver aqui. Só para a gente poder ler, para poder ficar na cabeça da gente. Vê o 14, vamos começar pelo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade, joguem fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do Eufrates, os outros deuses que não eram o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, e do Egito, e servir ao Senhor. Deus chegou com uma proposta. Agora eu quero que vocês se limpem das coisas que era passado de vocês. Quero que vocês se livrem do passado, porque Deus tinha a intenção de criar uma vida nova, uma situação nova, mas Deus sabia que os apegos ao passado, que os envolvimentos com o passado que não era bom, a lembrança do passado no meio deles, ia atrapalhar tudo aquilo que Deus tinha de novo em termos de proposta de bênção para a vida deles. Aí Deus chegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, joguem fora os deuses do passado, as coisas que foram passadas, as coisas que vocês tinham de envolvimento, as coisas que marcaram vocês, aquilo que entristeceu vocês. Procurem se despir da história, do passado de escravidão, do sofrimento que vocês tiveram. Eu quero que vocês se limpem disso. Joguem fora os deuses estranhos que os pais de vocês serviram, além do Jordão, e procurem servir a Deus, falou Josué. Porém, disse Josué, se não é bom para vocês, se vos parece mal servir ao Senhor, se não é uma coisa legal na opinião de vocês, disse ele, escolhei hoje a quem vocês querem servir. O que Deus estava dizendo? Olha, vocês não são obrigados a servir a mim, disse Deus. Eu trouxe vocês de lá, criei uma situação de bênção para vocês, mas ainda assim eu quero deixar claro que vocês não estão obrigados a continuarem me servindo ou de me servirem. Mas, no entanto, eu quero que vocês tenham uma posição, dizia Deus, que vocês façam uma escolha e me digam de que lado vocês querem estar. Porque na Bíblia, você tem que ter lado. Ou um lado ou outro. Se existe uma coisa que Deus não suporta é quando a gente tenta ficar numa situação de meio termo. Ele diz que tem dois caminhos. Não dá para ficar em cima do muro com respeito à vida espiritual, com respeito às escolhas que você tem que fazer. Às vezes as pessoas falam, eu não estou do lado nem do outro. Mas não existe na vida espiritual isso. Não existe na vida espiritual, não existe uma posição de neutralidade na visão de Deus. Porque quando você pensa que você está neutro, existe um outro lado que não respeita a sua neutralidade. E esse lado que a Bíblia deixa claro que não respeita a sua neutralidade é o diabo. Ele não respeita se você quer ficar neutro. Ele não tem esse tipo de respeito. Quem vai respeitar é Deus.
que vai entender que se você não quer ele, tudo bem, ele não vai fazer nada para poder tomar a tua vida de assalto, ou simplesmente desrespeitar a tua vontade, sabe como é? Ultrapassar os teus próprios limites. Deus não vai fazer isso aí não. Mas o diabo não quer saber. Ele vai exercer força para poder exercer domínio, não importa se você queira ou não. E Deus então chegou e disse: eu quero que vocês decidam agora, que vocês escolham, disse Deus. Aí está a escolha. E escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra nós estamos habitando agora, porque eles tinham conquistado a terra. Aí o Josué veio e expôs a escolha dele, a decisão dele que ele já tinha feito. Ele veio e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode escolher o que você quer, mas eu e a minha casa já decidimos aqui. Ele falou para o povo que nós vamos servir a Deus. Agora vocês escolhem o que vocês vão fazer. E aí que está o ponto dessa visão de Deus. Deus respeita as nossas escolhas. E na vida espiritual a escolha é fundamental. Aliás, escolha é alguma coisa que ela é muito recorrente na vida da gente. A gente vive escolhendo, né? Tudo, né? Você vai numa loja, você escolhe a roupa que você quer comprar. Você vai no supermercado, escolhe a comida que quer comer. Não é? E a gente vive sempre na escolha de tudo. E essas escolhas da gente, elas sempre são muito influenciadas espiritualmente também, para que você escolha o lado errado. O lado que não te traz benefício. Sempre você é influenciado para fazer a escolha errada. Porque apesar de Deus não ficar tentando influenciar as tuas escolhas, o que não falta é gente para tentar te puxar para o lado errado. Para fazer você escolher. Como a gente vive de escolha e de influências, a gente às vezes é influenciado por tudo nessa vida. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 17 anos, lá pelos anos 70, todo mundo usava uma roupa que era influenciado para usar, ou roupa feia. Eu escondo essas fotos antigas que eu tenho assim, que eu não gosto nem de mostrar elas, porque as pessoas quando olham essas fotos, que olham assim, começam a rir, porque era escabroso. A gente era influenciado a usar uma determinada roupa. Era uma calça boca de sino desse tamanho. O pé da gente não aparecia, não. Quando você ia para a festa, que você dançava, parecia que você estava flutuando. Aí todo mundo queria dançar como um cantor que tinha, que era chamado de Tony Tornado. Ele dançava, botava o pé assim, aí a calça compridona assim, tapava o pé, lá vai o sujeito deslizando para um lado e para o outro, assim, sabe? Aquela calça com a boca desse tamanho, quando não colocava uma nesga aqui do lado, a calça bem aqui, com um cinturão desse tamanho. O sapato era um sapato que tinha um salto desse tamanho, era um sapato plataforma. Quando você andava, troc, troc. Se fosse aqui na igreja entrar com o pessoal aquele sapato, era uma barulheira doida, troc, 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 porque todo mundo usava aquele sapato. As camisas apertadinhas, cheias de florão, e o cabelo tinha que ser black power. Quem era moreno usava o cabelo black power. Até eu usava, eu escondo minhas fotos. Uma vez eu fui para a casa de um amigo meu do interior, passar férias no interior. Aí eu cheguei lá e disse: tu vai dormir nessa cama aqui. Eu fui dormir na cama de uma pessoa que ele me arranjou lá, que morava na casa. Peguei tanto piolho que foi o maior sufoco. Olha, pense que eu tive que voltar para casa não aguentando o negócio, aquele cabelão. Os piolhos fizeram a maior festa, eu tive que chegar em casa, botar neucídio. Vocês lembram como era neucídio? Tacava o neucídio, botava um pano na cabeça para poder matar os bichanos, porque era cada um por causa da casa lá. Mas era moda, aquilo ali todo mundo usava, a gente era influenciado a usar aquilo. Eu estou falando isso para vocês verem como a nossa vontade ela é altamente influenciada, as nossas escolhas.
Tem coisa que você não quer nem escolher, mas você é influenciado para escolher. E todo mundo sabe que você pode ser influenciado nas suas escolhas, porque quando você vai no supermercado, tudo que está lá no supermercado está colocado de caso pensado, para você escolher e levar o que você não quer levar. Por isso que as pessoas falam, se você não quiser gastar mais do que o seu orçamento, nunca leve seus filhos para o supermercado. Por quê? Porque tudo que tem na prateleira, bem baixinho, é para as crianças pegar. Eles fazem estrategicamente a prateleira de baixo, que as crianças têm acesso, eles colocam só coisa que a criança gosta. Aí quando você chegar lá, os moleques começam a pegar, leva isso aqui, mamãe, leva isso aqui, papai. E você não quer levar, mas você leva. É influenciado por toda uma situação para levar. Então você percebe que as nossas escolhas, elas são completamente bombardeadas para que você escolha aquilo que você não quer e de alguma forma as influências chegam para poder levar você para a direção e o rumo que você não quer ir. Mas às vezes você é levado pela influência. Deus quer que você escolha Ele, mas que essa escolha você faça de coração, por entender que Ele tem a melhor proposta para a tua vida espiritual. Aí Ele chegou e disse essas palavras, queremos que vocês escolham hoje. Talvez a tua vida, para melhorar em muitas coisas, está precisando que você faça a escolha certa. E quando eu falo a escolha certa, elas não estão diretamente ligadas somente ao lado espiritual com Deus. Talvez muita coisa você está precisando escolher para poder se resolver em determinadas questões. Tem coisas que você já sabe qual é a escolha que você precisa fazer, mas você não está conseguindo. Você quer fazer aquela escolha, você sabe que aquilo é melhor para você, mas por alguma razão de influência, ou de sentimento, ou de coração preso, ou seja lá o que for, você não está conseguindo fazer a escolha que deveria fazer. Por quê? Porque essa escolha que é importante para você, que vai resolver muita coisa para você, que vai libertar você, que vai quebrar laços que amarram você, são escolhas que requer um desapego. Mas desapego é um negócio muito ruim, porque você quer e não quer, mas você precisa escolher exatamente, fazer a escolha certa, mas para fazer aquela escolha certa, que vai ser bom para você, requer um desapego. Peça para Deus, porque quando nós temos a necessidade de fazermos a escolha certa para a nossa vida, é necessário nós irmos pedir força para Deus, pedirmos força para Deus, para poder realmente romper com o que precisamos romper. Então, nesta noite, o que eu estou, na verdade, querendo dizer para você é isso. Talvez você esteja precisando de uma escolha. Talvez você sabe qual é a escolha que você precisa fazer. Há muito tempo você sabe o que é que você precisa fazer. Há muito tempo você sabe qual é a decisão que tem que tomar. Há muito tempo você sabe que tem que desapegar de algumas coisas que não te fazem bem, que não facilitam as coisas para você. Há muito tempo você tem total consciência de que tem a escolha certa a ser feita, mas você não está conseguindo fazer. Deus, quando reuniu o povo, Ele disse através do Josué, escolha hoje o que é que você quer, escolha o que é melhor para vocês, mas se você acha que não tem que escolher aquilo que é melhor, Deus disse, tudo bem, você pode escolher e consequentemente o que vai acontecer é que você torna-se realmente escravo e vítima das suas próprias escolhas. Então que nesta noite, Deus possa trabalhar na sua vida, que possa libertar você de qualquer coisa que te prende, que te amarra, que te atrapalha e que não tem deixado você fazer a escolha certa. Que Deus possa romper com essas amarras, que Deus possa romper com essa corrente que te segura, que te impede, seja ela uma corrente ou uma prisão emocional, espiritual,
seja ela uma prisão alimentada por vício, que tenha gerado uma dependência, seja lá o que for, que não tem deixado você avançar, que não tem deixado você superar ou passar por cima das montanhas e dos obstáculos, que Deus possa iluminar você para poder fazer a escolha certa, a decisão certa e, consequentemente, obter a resposta que você precisa para a sua própria vida. Faça a escolha certa. Decida hoje o que fazer. Não fique protelando. Não fique empurrando com a barriga coisas que te atrasam. Coisas que não deixam você avançar. Não fique protelando. Peça força para Deus. Ore a Deus. Peça ajuda. Diga: Senhor, se isso aqui está me impedindo, me ajuda a decidir pelo certo, para aquilo que é bom para mim. E Deus vai te dar força, vai te ajudar. Por quê? Porque Ele precisa que a tua vida não continue parada, não continue travada, não continue presa. Porque Ele tem coisas novas para você lá na frente. Mas para você chegar lá na frente, você tem que destravar aqui e se liberar daquilo que amarra, daquilo que limita você. Amém? Que Deus te abençoe.